Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Eu separei aqui, foi Marcos 11, 23. Eu vou ler em duas versões ela. Você que trouxe sua Bíblia, pode abrir, não tem problema, Marcos 11, 23. Marcos 11, 23 diz assim. Obrigado, viu? Eu asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Eu vou ler em outra versão agora, que diz assim. Marcos 11, 23, é o mesmo versículo. Porque em verdade vos digo que qualquer um que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Tudo o que você disser lhe será feito. Isso é muito forte, isso é muito poderoso. É muito engraçado, né, que muito cristão sabe disso, né? A palavra tem poder. Mas será que a gente pratica isso? Porque é totalmente diferente você ter entendimento sobre um assunto, sobre você praticar aquilo. São duas coisas completamente opostas. Você pode ter entendimento sobre um assunto e não praticar aquilo. Isso é normal, isso é fácil. Muita gente, até nós, né? Todo dia a gente tem entendimento sobre algo e não pratica aquilo. Mas antes de eu entrar nisso, eu vou falar um testemunho que tem a ver com isso. Tudo que você disser lhe será feito. Uma vez, esse ano, né? No começo desse ano, eu entrei numa piscina, eu nadei lá no início desse ano e entrou água no meu ouvido. E eu fiquei com água no ouvido durante 14 dias, foi 2 semanas. E é horrível, alguém aqui já ficou com água no ouvido? É horrível ficar com água no ouvido. E eu fiquei 2 semanas com água no ouvido e aquilo me incomodando. E foi 2 semanas eu falando pra todo mundo. Cara, a pessoa falava comigo e falava, mano, fala de novo, eu tô surdo do lado direito aqui do ouvido. E pedi pra pessoa falar de novo. Não, tô surdo, não tô ouvindo. E eu fiquei 14 dias confessando aquilo, que eu não tava ouvindo, que eu tava surdo. E confessando. Eu parecia que era bom você falar, né? Chegava alguém e falava, mano, eu tô surdo do lado direito aqui, cara. Parecia que era bom você expor isso. É bom você expor que você não estava ouvindo. E é real isso. Às vezes a gente gosta de falar de um problema, né? A gente enche a boca pra falar que algo de ruim tá acontecendo com a gente e etc. E eu fiquei 14 dias assim e uma hora eu não aguentei mais. Eu falei, Deus, cara, eu não aguento mais, cara. Eu sei que o Senhor move tudo. Desde dor de cabeça até qualquer doença, desde nariz, desde ouvido entupido da água. E ele falou assim, o que você vem confessando dia após dia? Aí aquilo mexeu comigo, né? Todos os dias eu estava confessando que eu estava surdo, que eu não estava escutando, que aquilo todo dia. Aí naquele dia eu falei, nossa, cara, é verdade, o que eu venho confessando, né? Porque a nossa palavra tem poder, e aqui diz, né? Tudo que você disser lhe será feito. A nossa palavra ela tem poder, a gente ouve muito isso, mas a gente não está nem aí. É porque o cristão, ele confessa o que ele crê. Então, o que o cristão vem confessando? O que ele vem crendo no seu dia a dia? É muito forte isso. E eu peguei e fiz uma oração. Falei, Deus,
eu me arrependo por todos esses dias que eu vim confessando ao contrário da tua palavra. Porque tua palavra diz que há 2000 anos atrás o Senhor levou sobre si tudo. Então eu pequei, eu errei. Durante 14 dias eu fiquei confessando contra a tua palavra. Então agora eu oro e eu creio que eu já estou ouvindo, que eu já estou curado. Eu oro e creio nisso. Um simples ouvido entupido da água, um simples ouvido. E eu peguei e orei para Deus. Isso no 14º dia. Aí eu peguei e fiquei, cara, eu orei aquele dia inteiro, eu confessei, eu criei, eu tava louco pra alguém perguntar do meu ouvido. Tava louco porque eu queria falar. Eu queria chegar, alguém perguntar, eu falar, mano, eu estou ouvindo 100%. Eu queria expor a minha fé. Porque a fé funciona assim, você tem que confessar diante de Deus, sempre, que é o mais fácil. O seu quarto em secreto é fácil, gente, você confessar, Deus, eu creio. Só que você tem que confessar diante das pessoas, que aí já fica um pouco mais difícil. Porque alguém pergunta, você anda pelo que você vê, anda pelo que você sente, então provavelmente você vai falar o que está acontecendo, né? Só que você tem que falar o que você orou, você tem que falar o que você crê, que é usar a fé. Então aí já fica mais difícil, você tem que confessar diante das pessoas também. Então eu tive aquele entendimento, eu orei, confessei diante de Deus, eu creio que eu estou ouvindo. Eu fiquei com vontade de alguém chegar em mim e perguntar, falar, não, eu estou ouvindo, confessar aquilo, crer aquilo. E você tem que confessar também diante do diabo. Isso é forte, porque ele vai tentar falar na sua cabeça e você tem que repreender aquele pensamento que vem, você tem que repreender ele e falar, não, eu já estou ouvindo, eu creio nisso. E deu que eu fiquei esse dia inteiro confessando, crendo, eu creio que eu estou curado, eu creio que eu estou curado, eu creio que eu estou curado. E quando eu leio a Bíblia, eu escuto ela ao mesmo tempo, eu coloco um fone, escuto e leio. Aí no outro dia, o 15º dia, eu dormi naquele dia, acordei e de manhã eu faço o meu devocional, oro, leio, eu peguei para ler a Bíblia e eu fui colocar o fone para ler ela. Quando eu coloquei o fone, meu ouvido fez assim, cara, é uma delícia, que sensação boa. Aquela sensação que sai a água do ouvido, sabe? Aquela sensação que você fala, nossa, libertador. Só que eu estava crendo naquilo e aquilo aconteceu. O que eu vou falar aqui agora não é a pregação, que é essa frase que eu vou falar, né? Porque Deus está falando no meu espírito, eu estou escrevendo uma pregação sobre isso. Sobre a oração de Jonas quando estava na baleia. Ele fez uma oração no passado. Isso é muito interessante. Você não tem que orar, vai acontecer. Você tem que orar, já aconteceu. E foi o que ele fez. Se vocês lerem Jonas, quando ele estava na baleia, né, na barriga do peixe, ele leu, Deus, eu creio que o Senhor trouxe de volta a minha vida. Ele não falou, o Senhor vai trazer. O Senhor trouxe de volta. Ele creu que já aconteceu. Mas esse não é o caso. Tem um pouco a ver, mas não é o foco. Outro dia eu falo sobre isso, não é o foco, mas a oração é feita no passado, porque você crê que aquilo já aconteceu. Você crê com o espírito, não é com a mente, tá? A Bíblia é muito louca, não tem como entender a Bíblia com a razão, com a lógica. É entender com o nosso espírito, é bem diferente. E foi isso, eu fui curado. Eu criei, confessei e fui curado. Tudo o que você disser lhe será feito. E é sobre isso que eu quero falar hoje, porque sobre como nós podemos desfrutar das nossas palavras através das confissões diárias. A gente pode desfrutar. E a gente tem que cuidar porque a gente confessa aquilo que a gente crê. Então, como cristão, o que a gente vem crendo no nosso dia a dia? O que a gente vem confessando no nosso dia a dia? Em Provérbios 12:18 diz assim: há palavras que ferem como espada, mas a língua do sábio traz cura. O que significa? É muito forte isso. Eu posso fazer o bem e o mal com as minhas palavras. Isso para a vida de alguém como para a nossa vida. Eu posso fazer o bem e o mal. Há palavras que ferem como espada. Mas a língua do sábio, nós somos sábios por conta de Cristo, traz cura. Então na vida de uma pessoa a gente pode fazer o mal com a palavra. A gente pode amaldiçoar alguém, como a gente pode abençoar. A nossa palavra é forte, não por conta de nós, mas por conta de Cristo, por conta de Jesus. Não vem da gente. A gente não tem poder. Eu falo, acontece por conta de mim. Não, você fala e acontece por conta de Cristo. É a tua fé, é o poder de Deus. Então a gente tem que cuidar, a gente pode abençoar a vida de alguém como amaldiçoar. E a nossa vida também funciona da mesma forma. Abençoar o nosso dia ou amaldiçoar o nosso dia. Então eu vou dar um exemplo de como o cristão faz, um exemplo errado, e de como ele deveria fazer no dia a dia dele. Vou dar um exemplo de trabalho. Vou dar um exemplo de trabalho e doença. Trabalho. Ele acorda cedo, o cristão, ele vai tomar um banho e ele sabe que ele vai ter um cliente meio chato aquele dia. Aí ele já começa a amaldiçoar o dia dele no banho. Tá tomando banho lá, ele vai falar assim, nossa, hoje o dia vai ser difícil. Hoje o dia vai ser complicado. Ai, aquele cliente, nossa,
Ele já se estressou aqui. Nossa, ele vai me estressar, vai acontecer isso, aquilo, outro. Ele está liberando fé. Porque a nossa fé é liberada através do poder da nossa palavra. Então, a nossa fé é liberada através do poder da nossa palavra. Isso é muito forte. Então, a gente começa a amaldiçoar o nosso dia logo cedo. A gente começa a liberar fé. E a fé funciona para o bem e para o mal. Isso é forte. A fé funciona para os dois lados. Tá? A gente acha que, não, a fé só funciona para o bem. Não, você pode amaldiçoar a sua vida, o seu dia, tudo com a sua fé. E como que funciona em questões de doenças? É o que aconteceu comigo. Eu fiquei 14 dias confessando. Eu tô surdo, não tô ouvindo. E parecia que eu gostava de falar para os outros. Não, cara, eu não tô ouvindo, não. E aquilo todo dia. E o cristão faz isso. Outras coisas, por exemplo, dor de cabeça. Ele fala, nossa, eu tô com dor de cabeça, eu já vi gente, eu acho engraçado isso, na real, cara, isso é errado. Tem gente que fala, eu tô sentindo que eu vou ficar doente. Vocês já viram isso? A pessoa sabe que ela tá sentindo que ela vai ficar doente. Gente, que isso? Repreende. Você tem poder por conta de Cristo. Eu estou sentindo que vou ficar doente. Nossa. Você chega e prega a pessoa, não, vamos lá, deixa eu te explicar certinho. Então a gente tem que repreender essas coisas. Tem gente que faz isso. E, eu vou falar de uma simples dor de cabeça agora. A pessoa, ela fica o dia, nossa, eu tô com dor de cabeça. E isso, e vai piorando. Você tem que orar e crer ao contrário daquilo. Orar a Deus, eu creio que o Senhor já me curou. E confessar aquilo, confissões da palavra. Isso é uma outra pregação que eu vou falar também, mas eu tô sentindo de falar aqui. Como que funciona a confissão da fé? No mundo espiritual, já aconteceu a sua cura. A gente está vivendo no mundo natural, existe um mundo espiritual. No mundo natural, ela tem que se manifestar, certo? Então, no mundo espiritual você foi curado, porque Cristo levou sobre si nossas dores, enfermidades e doenças e nos salvou. Então, no mundo espiritual, a gente foi curado, no mundo natural tem que se manifestar. Existe uma ponte para trazer do mundo espiritual para o mundo natural, ok? Existe uma ponte. Essa ponte é a sua confissão de fé. Então, está no mundo espiritual lá, a sua cura. E você está no mundo natural, você tem que manifestar para o mundo natural. Você vai confessar com fé. Você vai trazendo, imagine isso, você confessou com fé, você vai trazendo. Você vai trazendo aquilo que já é seu, aquilo que já foi conquistado por você, que Jesus conquistou. Então já é um direito seu porque Jesus conquistou. Então imagina isso, você vai trazendo do espiritual para o natural. É uma ponte, essa ponte é a confissão de fé. Você vai trazendo até se manifestar no natural. Isso é uma outra pregação que eu estou fazendo junto com o negócio do Jonas lá, mas eu senti de falar isso, que essa é a confissão de fé. Você vai trazendo para o mundo natural algo que já aconteceu no espiritual, porque Cristo por você conquistou lá na cruz. Isaías 53, 4, 5 diz, que Cristo levou sobre si nossas enfermidades e doenças e pelas suas feridas somos sarados. Então a gente tem que crer que a doença, ela não vai te afetar como cristão. Como assim, Lucas? Não vai me afetar como cristão? Porque a doença existe. Eu não estou falando que ela não existe, ela existe. Mas você tem que negar a existência dela no seu corpo por conta de Cristo. Você tem que negar a doença no seu corpo por conta de Cristo. Você fala, não, eu repreendo isso, eu não aceito. Porque você sabe o que Jesus fez por você, gente. Você sabe o que Jesus fez por você. Tem como ligar esse ventilador aqui ou dá algum problema se ligar? Dá algum problema, pastor, ou não? Pode ligar mesmo? Hoje está quente, gente. Hoje está quente. Então a gente tem que entender o seguinte: você sabe o que Jesus fez por você? Então você tem que negar a existência da doença no seu corpo. Isso é sério, gente. A fé tem que vir de você. Na Bíblia mostra o seguinte: Jesus, antes de curar algumas pessoas, a gente tem que ler a Bíblia, a gente tem que pedir ajuda para o Espírito Santo nos guiar. Porque às vezes, se a gente tentar entender com a nossa mente, com a nossa razão, não dá muito certo. A gente não consegue entender. A Bíblia mostra Jesus algumas vezes explicando para a pessoa como funciona a fé, porque a fé tem que vir dela. Então é um trabalho, sabe aqueles jogos que você não é competitivo? Não é eu contra você, mas é um jogo cooperativo, é eu e você. Tem alguns jogos que, tipo assim, de bola, por exemplo, é tipo um vôlei, só que eu não posso deixar a bola cair e você também não. Então eu não tento vencer de você, eu tento te ajudar. Você joga bola, eu não vou deixar ela cair, você também não deixa ela cair, e a gente fica assim. É um jogo cooperativo, e assim funciona com Deus. É um jogo cooperativo. Não é só ele faz a parte dele, é ele faz a parte dele e você faz a sua. Então tem isso, e Jesus explicando para algumas pessoas como funciona a fé, porque tem que vir dela. Tem que vir dela, ela tem que falar: nossa, eu creio
eu creio. Então Jesus fala, pronto, fez a tua parte, agora eu posso fazer a minha. Jesus ele já fez a parte dele. Falta a gente fazer a nossa. Falta a gente crer. A gente tem que pedir ajuda para ele, gente. Sozinho a gente não consegue. Sozinho é difícil se manter firme na sua posição de crença. Imagina você se manter firme na sua posição de crença com a sua força. Não tem como. A gente não tem força para se manter lá, firme na nossa posição de crença, até se manifestar no mundo natural. Não tem como sozinho. Então a gente tem que pedir, Espírito Santo, me ajude a permanecer firme na minha posição de crença. Me ajude a permanecer aqui, crendo. Eu creio que já se manifestou no natural. Eu creio e eu estou fazendo a minha parte, que é crer. Me ajude com fé. Não pede mais fé, pede para ele te ajudar a usar a tua fé que você tem. Às vezes você está pedindo mais fé, mas você não está usando a fé que você tem. Então, Deus me ajude a permanecer nessa posição de crença. Me ajude a usar a minha fé. Sozinho eu não tenho força, sozinho eu não consigo. Eu creio na tua palavra e sei o que o Senhor fez por mim. Então, voltando para a parte da doença, você tem que negar a existência dela no seu corpo. Não que ela não exista, mas negar no seu corpo. Você tem que negar. Eu repreendo a dor de cabeça, porque eu creio que Jesus já fez. Eu não estou falando que ela não exista. Eu sei que ela existe, mas em mim ela não tem autoridade. Em mim ela não tem domínio. Em mim ela não tem poder. Por conta de Cristo. Por conta de Cristo, em mim ela não tem poder nenhum. Isso que a gente tem que fazer. Não só com a dor de cabeça, com qualquer outra coisa. Não estou falando que é fácil, gente. Mas eu estou pregando a palavra, eu estou pregando a verdade. E nem sempre a verdade é fácil. Mas por isso que existe, abençoa esse cara, Deus. Por isso que existe o Espírito Santo. Porque nem sempre a verdade é fácil. Mas o Espírito Santo está aqui para te ajudar a fazer o difícil. O caminho é estreito. É mais difícil. É mais difícil você seguir a Cristo, a palavra, o Espírito Santo, seguindo esse caminho do que seguir o mundo. É muito mais fácil seguir o mundo. Você segue a sua carne, a sua natureza, a sua raiz pecaminosa. É de você, é muito mais fácil seguir. Qualquer um de nós, eu que estou aqui, todo mundo que está aqui tem raiz do mal. E é muito mais fácil seguir essa raiz do mal. É muito mais fácil, gente. Fazer andar pelo que a gente está sentindo, andar pelo que a gente está vendo. A gente sente, faz. Seguir a natureza pecaminosa é fácil. Então a Bíblia, tem gente que acha que é uma vez, né? Eu creio uma vez em Deus e acabou, mas é uma escolha diária. É uma escolha diária. Todos os dias eu escolho orar. Você tem que escolher também, todos nós. Todos os dias temos que escolher ler. Não é eu escolhi hoje e não preciso escolher amanhã. Todo dia uma escolha diária. De estar com Cristo, de orar, de ler, de buscar, de crer, de permanecer firme na sua posição de crença. Todo dia uma escolha diária. Você teve a fé para o dia de hoje, mas não quer dizer que você vai ter fé para o dia de amanhã. Então você tem que crer, você tem que crer. E você sempre tem que crer no hoje, tá, gente? Esquece de crer no futuro. Amanhã vai acontecer, hoje. Tem até uma frase de uma pessoa disso, eu não sei mais ou menos como é, mas não existe o futuro. Porque quando chega o futuro, você está no presente, né? Então quando você chega no amanhã, você está no hoje, né? Então o futuro não existe, você não consegue alcançá-lo. Você deu para entender, né? Você não consegue alcançá-lo porque chega amanhã, você está no hoje. Entendeu? Então sempre crê pro hoje, pro agora. Sempre crê pro agora. Ah, Lucas, eu tô precisando de dinheiro, é final de mês, domingo, 10 horas da noite. Crê pro agora. Não crê, não, vou começar a orar no início do mês, é dia 5 lá. Não, crê no agora. É dia 28, domingo à noite, 10 horas da noite, você está precisando crer no agora. O Deus é o Deus do impossível. Você não tem que imaginar como ele vai acontecer, você tem que imaginar que já aconteceu com você, o que você está precisando. Você tem que imaginar as fórmulas que Deus vai fazer. Pô, ele é Deus. A sua mente não chega nele, a sua mente é limitada. Limitada, a gente tem um limite, nossa mente é limitada. Por isso que a gente não entende Deus com a nossa mente. Ele é um ser limitado, espaço, tempo, ele é ilimitado. A gente não consegue entender algo ilimitado com a mente. Então a gente não tem que imaginar as maneiras que ele poderá fazer. Não, ele é ilimitado. Ele pode, do nada, gente, um pombo chegar na sua casa com a sua provisão financeira. É Deus, você entendeu? Então é diversas, milhares, bilhões de maneiras. A gente tem que imaginar a maneira, mas imaginar já feito. Crer já feito. Amém? Eu vou dar um outro testemunho aqui. A gente tem sempre que ter confissões de fé com atitude de fé. Eu vou dar esse testemunho com a Kari. Uma vez eu tive uma oração de fé, mas a oração de fé não basta. Porque você tem que ter atitude de fé. Andam juntos, sempre. Confissão de fé anda junto com atitude de fé. Pedro andou nas águas. Ele creu e ele deu o primeiro passo. Ele andou nas águas, teve atitude de fé. Então a atitude de fé sempre anda com confissões de fé. Lado a lado, sempre. Não adianta eu orar
orar com fé. Como assim? Ah, não, eu creio que eu estou com dor de cabeça. Eu creio que eu já fui curado da dor de cabeça. Aí você fica o dia inteiro deitado lá, e como se você tivesse com dor de cabeça. Você entendeu? Você orou com fé, mas você teve uma atitude que você está sentindo. Você andou pelo que você sente. Você está sentindo dor de cabeça, né? Então você ficou o dia inteiro deitado lá. Então você teve uma oração de fé e uma atitude que não foi de fé. Você andou pelo que você estava sentindo. Você estava sentindo dor de cabeça, logo você ficou deitado o dia inteiro porque você estava sentindo aquilo. Então você teve uma oração de fé, mas você andou pelo que você sente. Não estou falando que é fácil, viu, gente? Não andar pelo que sente. Não estou falando que é fácil. Ah, Lucas, você está falando então que eu tenho que orar, que eu não estou com dor de cabeça, tenho que fazer as coisas no meu dia a dia como se eu não tivesse. Tem, mas não com a sua força, com a força do Espírito Santo. Então você tem que orar, eu repreendo essa dor de cabeça e ter atitude de uma pessoa que não está com dor de cabeça, mas não com a sua força, com a força do Espírito Santo, com a força dele. Sempre seja inteligente, use a força dele, não a sua. Isso é uma maneira, não, vou usar a força dele, né? Ele é o todo-poderoso, eu não. Então use a força dele, sempre a força dele. Eu vou dar esse testemunho. Estava eu e a Karen uma vez, eu orei pra gente ir num parque de diversão. Eu não sou muito fã, sou meio medroso, né? Confesso, sou meio medroso. Esse bagulho de adrenalina, bagulho girando, dano mortal, eu não sou tão fã, não. Eu fico com um pouco de medo. Eu peguei e orei antes de sair e falei, Deus, protegeu a Karen. Eu creio que o Senhor já está protegendo, porque a Bíblia diz que Ele já está nos guardando. E eu creio que o Senhor já está nos guardando, vai continuar nos guardando. Orei e fui. Aí eu fui em todos os brinquedos, só um que não. Que eu olhei pra ele, e quando eu olhei pra aquele brinquedo, olha o que aconteceu. O diabo trabalha com meias verdades. O diabo é astuto. Sempre que eu elogiar o diabo aqui, entenda que eu estou elogiando muito mais a Deus, ok? Então o diabo é astuto. Deus é muito mais, infinitamente de vezes mais. O diabo é astuto, ele trabalhou com uma meia verdade. Ele falou assim pra mim, eu não sabia que era ele no momento. Eu olhei aquele brinquedo e dentro de mim falou o seguinte, falou desse jeito, não vai nele não. Eu falei, por quê? Eu pensei, tinha orado, né? Por que não? Aí falou, não vai nele não, porque você está orando cada vez mais ultimamente. Você está lendo cada vez mais. Você está jejuando cada vez mais. Ele aumentou, sabe? Ele aumentou meu ego. Eu quase falei, nossa, verdade, estou orando mais, estou lendo mais, estou jejuando mais. E ele falou, você está orando mais, você está lendo mais, você está jejuando mais. O diabo, ele pode acabar com a sua vida ali. Ele pode te destruir ali. Não vá nele. E eu acreditei naquilo. Eu falei, verdade mesmo. Verdade, eu estou orando mais, eu estou lendo mais, eu estou jejuando mais. Quase me senti o cara, né? Quase me senti Deus. É verdade, o diabo pode me destruir ali, então não vou não, né? Tô dando brecha pro maligno, né? Pensamento. E tem como sim tentar a Deus, tá? Não tô falando que não é errado tentar a Deus. O que seria tentar a Deus? Vocês conhecem o calçadão aqui, né? Tem essa fama de ser meio perigoso. Em nome de Jesus já tá normal, já tá abençoado. Amém? Amém, já tá bem. Tentar a Deus é você fazer alguma coisa perigosa. Por exemplo, seu filho não sabe nadar e você deixa ele perto da piscina e não cuida ele. Isso é tentar a Deus, entendeu? Seu filho não sabe, Deus cuida. Gente, não é assim que funciona. O diabo tentou Jesus quando ele foi tentado lá no deserto. Jesus citou a Bíblia para falar que não pode tentar Deus, porque não pode tentar Deus, isso é errado. E aquilo lá não foi o momento, não foi tentar a Deus. Se eu fosse naquele brinquedo, não seria tentar a Deus, mas existe sim tentar a Deus. Isso é um outro assunto, uma outra pregação. Mas eu falei a verdade, tô orando mais, tô lendo mais, tô jejuando mais, não vou nesse brinquedão porque tô dando brecha pro maligno. Beleza, eu peguei e tava indo embora, não fui naquele brinquedo, eu tava indo embora de Uber com a Karen. Aí dentro de mim falou o seguinte, por que você não foi no brinquedo? Eu falei, mas não entendi, peraí. Eu não fui porque eu estaria tentando a Deus, o diabo poderia acabar com a minha vida naquele momento, eu tô orando mais, lendo mais, jejuando mais. Aí ele falou o seguinte, esse foi o Espírito Santo. Você orou para eu te proteger. O que você crê? Você crê que é mais fácil o diabo agir na sua vida ou Deus agir na sua vida? Aí me quebrou. Eu falei, nossa, cara, se eu tô orando mais, lendo mais, jejuando mais, eu creio que ainda é mais fácil o diabo agir na minha vida do que Deus. Onde que tá a minha fé? Tô orando, tô lendo, jejuando, buscando a Deus, adorando, louvando, e eu ainda creio que é mais fácil o diabo agir na minha vida. E foi isso, o Espírito Santo me regaçou, falou assim, você tá orando, lendo, e você orou antes para eu te proteger antes de você sair, você ainda creu que era mais fácil o diabo agir na sua vida? Aí me quebrou ali, tava no Uber, cara, minha vontade de chorar do caramba. Eu falei, nossa, cara, eu tive a oração de fé, a confissão de fé, Deus, eu creio que o Senhor me guardará, mas eu não tive
tive atitude de fé. Entendeu? Então a oração de fé tem que andar junto com a atitude de fé. Aí no outro dia, naquele dia mesmo, eu falei assim, cara, a gente vai voltar ali e eu vou naquele brinquedo, cara. Mas não naquele dia. Eu falei, não, no outro final de semana eu vou voltar aqui e vou naquele brinquedo, pá. No outro final de semana, ela não pôde ir. Eu chamei os filhos do pastor Márcio, Felipe e Daniel, para me acompanhar. E eu chamei eles e falei, Deus, a mesma oração de fé. Eu creio que o Senhor já vem me guardando. A Bíblia diz que o Senhor guarda os seus. Eu sou um dos seus, seu filho, amigo e servo. O Senhor já me guarda, eu creio nisso. Eu creio que o Senhor vai continuar me guardando. Em nome de Jesus, amém. Fiz a mesma oração. Só que agora, usando a força do Espírito Santo, eu cheguei naquele parque, tipo assim, ó. Cheguei naquele parque, eu vou encarar aquele brinquedo. Eu versus aquele, mas não com a minha força, com a força do Espírito Santo. Falei, Espírito Santo, me ajuda a ter atitude de fé. E ele foi o primeiro brinquedo que eu fui. Olha como Deus fala com a gente. Gente, ele pode falar com um pássaro, com um céu, com um parque de diversão. Deus fala com você, cara. Deus fala com você através de pequenos detalhes. E foi muito interessante. Eu cheguei naquele brinquedo, o primeiro. Aquele brinquedo era cabuloso. Ele é 4 lugares. Um aqui, 2 aqui, não tem, é porque o microfone é assim. 2 aqui e assim. 2 aqui, tudo de costa. 2 pessoas de costa aqui e 2 aqui. E sentou o Felipe e o Daniel aqui e eu sentei desse lado e não tinha ninguém do meu lado. Aí eu falei, maravilhoso, o anjo de Deus está aqui, eu creio, é o anjo de Deus do meu lado. Não tinha ninguém. Fechou a cabine e falei, eu creio, tive oração de fé, tive atitude de fé. Pedro teve oração de fé, atitude de fé. Davi, quando matou a Golias, ele não creu. Eu irei vencê-lo, porque você desafiou Deus, o exército, Deus Israel. Ele só não teve oração de fé, ele teve atitude, ele enfrentou. Porque é um jogo cooperativo. Assim que funciona. A Bíblia é um jogo cooperativo, não é um jogo, né? Mas é cooperativo porque Deus faz a parte dele e você faz a sua. Davi não era só oração de fé, fiz oração de fé, pronto, ele teve atitude, ele enfrentou Golias. Então a gente vê o decorrer da Bíblia inteira, no Velho e no Novo Testamento, sempre oração de fé, confissão de fé, vem junto com atitude de fé. Eu fui naquele brinquedo, saí daquele brinquedo, cara, foi maravilhoso. Não a sensação do brinquedo em si, mas foi maravilhoso porque eu senti um dever cumprido com Cristo. Eu criei naquele momento que é mais fácil Deus agir na minha vida do que o diabo. Eu criei e falei, não, é muito mais fácil Deus agir na minha vida do que o diabo, muito mais fácil. E eu saí daquele brinquedo com vontade de chorar, meu olho lacrimejou, eu saí daquele brinquedo, não foi pelo brinquedo em si, mas foi Deus falou comigo, através de um brinquedo. Eu saí, nossa, eu saí do brinquedo top, eu saí tipo, enfrentei isso, enfrento tudo, com Deus ao meu lado. Não com a minha força, eu enfrento qualquer coisa agora, depois de um brinquedo, eu enfrento tudo. Com Deus ao meu lado, com Deus comigo, porque Deus é a minha força. É tipo um hack, gente. Hack tipo, eu não uso mais da minha força. Eu aprendi isso, graças a Deus. Eu uso da força dele, entendeu? Sabe quando, tipo, num jogo uma pessoa tá roubando num jogo? É tipo isso, só que você não tá roubando, né? Você é inteligente, fala, pô, posso usar da minha força ou posso usar da força do Espírito Santo? A minha força eu não vou conseguir, vixe, vou usar da força do Espírito Santo. É você ser mais inteligente, sabe? Você ser mais inteligente, fazer aquilo mais inteligente, trabalhar inteligente, sabe? Não sei se vocês já ouviram o termo trabalho inteligente, mas é tipo isso. Eu vou fazer isso de forma mais inteligente. Qual que é a forma mais inteligente? O Espírito Santo te ajudando, porque Ele tem a força, Ele tem o poder. Sempre vai ser assim. Mas então, Lucas, por que a doença vem na minha vida? A doença é do diabo, viu, gente? A doença é do diabo, não é de Deus. Esquece isso, que é doença de Deus. Cristo levou sobre si nossas doenças e tudo mais, né? Então, a doença é do diabo, tá bom? Não vem de Deus. Por que te afeta? Por que pode chegar em você e tudo mais? Diabo, ele entende do teu poder. Como eu disse, ele é astuto, ele sabe do poder da tua palavra. Ele sabe que na tua palavra há poder, porque o poder da nossa palavra, as confissões, o poder da nossa palavra é liberado através das confissões. Então a gente libera um poder através da palavra, a gente está liberando um poder. E o diabo entende isso. Então o diabo, ele fala com você, assim como ele falou comigo. A gente fala assim, nossa, mas como que eu sei se eu já ouvi a voz do diabo? Como que funciona assim? É simples, eu vou dar um exemplo de dízimo e oferta. Oferta na vida de uma pessoa, dízimo aqui na igreja. Oferta na vida de uma pessoa é você sentir de dar alguma coisa para ela e você fala, não, isso vem do diabo.
O diabo não fala para você dar nada, gente. Então, você escutou a voz do Espírito Santo naquele momento. Espírito Santo naquele momento. Né? Dá alguma coisa, você fala, não, esse é o diabo, ixi, não vou dar aquilo lá para fulano, não. Oferta pessoal, você escutou a voz do Espírito Santo para dar. A voz do diabo é quando você vai dar o dízimo e dentro de você fala assim, não, a igreja não precisa, não, o pastor não precisa, não, e fala essas coisas. Aí pronto, você escutou a voz do diabo, entendeu? Voz do diabo, voz do Espírito Santo. Eles falam, o Espírito Santo fala o seu espírito, é o testemunho interior. O diabo fala o seu consciente, é um pensamento que vem. Você acha que é seu, é o diabo colocando, porque você tem a raiz do mal. Então, você acha que vem de você, mas é o diabo colocando aquele pensamento lá. Por isso que você pode repreender pensamentos, porque é o diabo colocando aquele pensamento lá, ele é astuto. E o Espírito Santo fala seu espírito, testemunho interior. Ele coloca um pensamento que você sabe que não vem de você. Você fala, nossa, cara, que tremendo. Você sabe que você é limitado, você sabe que, nossa, isso não veio de mim. Isso não veio de mim, isso é um bagulho tremendo. Uma revelação do Espírito Santo, porque ele fala seu espírito. Então essa é a diferença da voz do diabo, da voz do Espírito Santo. Então é o seguinte, a voz do diabo, como que funciona? Ele fala no seu consciente, ele joga um pensamento lá e você tem que repreender. Assim que funciona. Então ele fala assim, nossa, hoje o dia vai ser difícil. Você acha que você pensando, mas é o diabo colocando aquele pensamento em você. O que você tem que fazer? Repreender. Eu repreendo esse tipo de pensamento. Eu repreendo. Não deixar que aquilo forme um ninho em você. Imagina que é um corvo e você não pode deixar formar ninho. Você não tem que impedir que... Porque ele vai vir. Amém? O diabo, gente, ele fala com o pastor mais tremendo do mundo, ele vai colocar alguma coisa, quer que tropece, quer que faça alguma coisa, então ele vai falar com ele. Só que aí o pastor tem duas opções, repreender ou acatar aquilo. Então é com todo mundo, você pode repreender ou acatar aquilo. Então imagina que é um corvo. Ele está voando, o pensamento vai vir, você não tem esse controle, ele vai vir. Mas você tem duas opções, ou deixar que ele forme um ninho na sua cabeça, ou você repreender, espantar. Repreender e espantar. Então você tem que fazer isso, repreender esse tipo de pensamento. Hoje o dia vai ser difícil. Eu repreendo esse tipo de pensamento. Cristo está comigo. Hoje eu creio que um dia vai ser abençoado por Deus. Então, hoje eu estou sentindo que vou passar mal. Você nem fala. Pensou aquilo, fala, eu repreendo, eu já estou curado. Eu já fui curado há muito tempo atrás. Eu declaro cura sobre minha vida, eu já estou bem. Então você tem que, quando ele vem isso na sua cabeça, você repreende. É ele falando ao seu consciente. Porque você tem a raiz do mal de você. Você tem uma natureza pecaminosa. Então ele pode falar com você. Por conta da sua natureza pecaminosa. Ele pode jogar palavras no seu consciente. Só que você não pode acatar. Você não pode aceitar. Você não pode aceitar aquilo para sua vida. Sabe? Ser consumado. Você pensou... Falou e você liberou fé. Então você não pode fazer isso. Ele é inteligente, ele é astuto, então ele faz você falar. Porque ele não tem poder sobre a sua vida. Ele não tem autoridade sobre a sua vida. Ele não tem, Cristo tem. Cristo tem poder na sua vida. O diabo não tem poder, autoridade nenhuma, mas ele sabe que você pode amaldiçoar o seu dia, amaldiçoar a sua vida, amaldiçoar o seu corpo. Ele sabe que você pode fazer isso. Ele sabe que você tem poder na tua palavra, ele sabe que você tem poder, você tem fé, você tem Cristo, e ele sabe disso. Então ele fala, eu vou usar ele para ele se autodestruir. Eu vou usar ele mesmo para destruir ele mesmo. Eu não posso destruir ele, não tenho poder para destruir ele, mas ele tem essa fé, ele tem esse poder. Então eu vou usar ele para destruir ele. Olha como ele é astuto. Então a gente tem que repreender esse tipo. Falou no seu consciente, fala, eu repreendo o diabo. Sai daqui. Repreende mesmo, não deixa o corvo fazer ninho. Repreende, só não faz isso, tá, gente? Não fica do nada. Imagina, vem um pensamento, você está no meio da rua, vem um pensamento e fala, eu repreendo. Não, não faz. Pode pensar, eu repreendo, em nome de Jesus. Pode falar abaixo, eu repreendo, em nome de Jesus. Só não precisa ficar fazendo assim, não. Amém? Então é isso que funciona. É assim que funciona. Ele fala, você repreende. Normalmente você fica doente porque vem o diabo, ele coloca aquela doença, e o que você tem que fazer também? Isso é muito interessante, você tem que lutar contra aquilo. Sentiu dor de cabeça, fez a oração de fé, teve atitude de fé, irmão, não tem como. Eu falo pra você, não tem como. É a Bíblia, é a Bíblia, não tem como. O que é mais forte, o poder do diabo ou o poder de Deus? O poder de Deus. Então veio uma dor de cabeça, que é a citação de hoje, exemplo de hoje, veio uma dor de cabeça, não tem como aquilo não sair, não tem como. Teve confissão, oração de fé, teve atitude de fé, acabou. Não tem como, não tem como. Então o diabo colocou aquilo ali, quer te testar.
O diabo fica olhando os cristãos, ele fica de longe, assim, ó, vendo aquele que fica fraco. A Bíblia diz isso, como um leão, assim, ó, vendo, ó, vamos ver os cristãos, aquele ali tá forte, que ele não tem nem como eu falar no pensamento dele, que ele vai me repreender. Vamos ver um fraco, ele tá procurando um fraco na fé. Ele tá procurando uma pessoa que tá triste, sabe? Quando você tá baqueado. Não tô falando que não pode estar assim, gente. Tem dias que você tá assim. Tem dias que você tá baqueado, tá triste. Aquele dia você tem que pedir ajuda pro Espírito Santo. Fala, Espírito Santo, hoje minha única felicidade é o Senhor. O que o Senhor fez. Sabe aquele versículo em tudo dai graças? Ele não funciona tipo, morreu um primo seu, graças a Deus. Não é assim que funciona, em tudo dai graças. Tem gente que prega de forma errada, isso é triste, né? Em tudo dai graças, isso é realmente triste. Prega dessa forma. Em tudo é graça, é que em qualquer momento você pode dar graça pelo que Cristo fez por você. Então, em qualquer situação, você tem uma única felicidade, o que Cristo fez por você. Então, você pode estar no pior dia da sua vida. Você ainda tem um motivo para ser feliz. Você pode, que é o motivo que Jesus fez por você. Então, você pode estar no pior momento da sua vida. Em uma coisa você pode dar graça. Cristo, o que o Senhor fez por mim. Eu fico feliz por isso, o que o Senhor fez por mim. Isso me contenta. E eu dou graças pelo que o Senhor fez por mim. Então você pode estar um dia baqueado, triste, é normal, tá triste, tá, gente? É normal ficar mal. Só que você fala, Cristo, hoje, conversa com ele, tá, gente? Ele é psicólogo, terapeuta, ele é tudo, médico dos médicos, ele é tudo. Conversa com ele, fala, Deus, aconteceu isso tá me afetando, isso tá me machucando, eu tô mal, eu tô triste. Ele tem poder para te curar do espiritual pro natural. Então você é curado, ele trabalha no espiritual e aquilo se manifesta no natural. Então você está com um problema de tristeza, mal, depressão, cara, Deus cura. Deus cura. Isso é sério, isso é forte, Deus cura. Só que ele não trabalha no natural, ele trabalha no espiritual. Eu não estou falando mal dos médicos, viu, gente, de psicólogos, porque Deus deu inteligência para o homem, certo? Ele deu capacidade para o homem. Então o homem ele tem capacidade de ter inteligência por conta que Deus deu para ele. Só que, sinceramente, quando você está bem com Cristo, você tem que entender, ó, eu posso buscar ajuda num ser humano que Deus colocou inteligência nele, ou eu posso buscar ajuda com o Criador desse cara aí que tem inteligência. O Criador é Cristo. Então você tem duas opções sempre, para qualquer tipo de ajuda. Eu não estou falando que é errado você buscar profissionais. Não é errado você buscar profissionais. Não é errado você buscar um médico. Deus deu inteligência e capacidade para o médico. Você entendeu? Deus deu inteligência, deu um cérebro para ele, deu uma vocação para ele, Deus deu isso para ele. Não é errado você ir no médico, ele deu essa habilidade para ele. Mas você tem duas opções, sempre como cristão. Você ir na criação ou você ir no Criador. A criação pode te curar, por conta que Deus deu inteligência para a criação. Mas o Criador, se a criação, que foi algo que ele fez, pode te curar, alguma doença, alguma cirurgia, se a criação, algo que ele criou, pode te ajudar, imagina o Criador, gente. Imagina o Criador daquela pessoa, que deu a vocação para aquela pessoa, que deu inteligência para aquela pessoa, que deu habilidade para aquela pessoa. Existe um Deus que deu aquilo para aquela pessoa. Aquela pessoa pode te ajudar. Não estou falando mal de psicólogo e nada, ele pode te ajudar no natural. Mas Deus é o Criador e Ele te ajuda no espiritual, transformando o natural. Isso é forte. Então, do espiritual pro natural. Então, por exemplo, depressão. É sério, tá? Não, a depressão é algo sério, é uma doença séria, precisa de ajuda. Você pode buscar no natural, psicólogo, não estou falando mal, mas você pode buscar no Criador, que é Deus. Tremendo, forte demais isso. Porque do espiritual ele renova no natural. Você vai vir uma felicidade espiritual, gente, nossa, e é tremendo. Então, não estou falando que é errado, mas você pode buscar sempre ajuda no Criador, Deus. Isso depende da sua fé, tá, gente? Ninguém julga, tá? É errado julgar. Aquela pessoa foi no médico, tá fraca na fé. Se você fez isso, você tá pecando, você tá errando. Não faça isso, não julgue. Ele foi no médico, ele tá fraco espiritualmente. Você fazendo isso, você está pecando, você está errando, você está pecando. Então, voltando aqui, quando você confessa doença na sua vida, dor de cabeça, quando você confessa que o dia tá ruim e etc., você tá errando em 3 coisas no mínimo. A primeira coisa que você tá errando é que você tá confessando o que o diabo quer que você confesse. Primeiro erro, você está confessando o que ele quer que você confesse. Ele quer que você confesse que o dia vai ser ruim, que você está com dor de cabeça, que você está sentindo que você está mal, que aquele dia vai ser horrível. Ele quer que você confesse isso e você está concordando com ele. Esse é o primeiro erro. O segundo erro
erro que você está discordando da Bíblia. Questão de dor de cabeça, Jesus falou, olha, eu já morri e já levei sobre mim essa doença. E você está falando, não, eu estou sentindo, eu estou com dor de cabeça. E você está discordando da palavra de Deus. Isso é sério, você está discordando da Bíblia. Porque a Bíblia fala, filho, eu te curei. Aí você fala, nossa, eu estou mal, estou doente. Você não crê que você foi curado. Isso é sério, isso é forte, você está discordando da palavra de Deus. A palavra de Deus fala, eu te curei. Você fala, mas eu acho que não, porque eu estou sentindo isso. Aí a gente entra no terceiro erro, que é você andar pelo que você sente ou você andar pelo que você vê. Muito é pregado, muito é falado, isso é sério. O cristão não pode andar pelo que vê nem pelo que sente. Só que é difícil. Sempre eu vou falar, gente, é difícil. Por isso que existe o Espírito Santo, para você pedir ajuda para ele. Sozinho você não consegue. Um cristão não consegue ser cristão sozinho. Não tem como. Não tem como você seguir uma caminhada cristã, uma vida cristã e morrer cristão sozinho com a sua força. Não tem como. Eu tô falando cristão de verdade, gente. Cristão de verdade. Cristão de verdade não é, vim na igreja domingo, sou cristão. Não. É você ter um convívio com Cristo, uma vida nova, renovada, maneira de pensar diferente, atitude diferente, tudo diferente. Quando você caminha com Cristo, você tem uma nova vida. Você nasceu de novo. Então, um cristão de verdade não tem como viver uma vida cristã sem o Espírito Santo, sem Deus. Não tem como. Ele não tem força. Não tem força. Então, o primeiro erro, você está confessando o que o diabo quer que você confesse. O segundo erro, você está discordando da palavra de Deus. E o terceiro erro, você está andando pelo que você sente, pelo que vê. E eu vou dar um exemplo disso. Andar pelo que sente. Eu já dei o exemplo da dor de cabeça. Então você pode andar pelo que você sente, você está sentindo aquilo e aquilo pode governar a sua vida. Então você fica o dia inteiro deitado. Estou dando um exemplo. Só que a Bíblia fala, ande pelo que você crê. Você está sentindo dor de cabeça? Eu sei que você está sentindo. Cristo sabe que você está sentindo. Você está sentindo aquilo, mas você tem que andar pelo que você crê. Você crê que foi curado e você fala, Deus, eu estou sentindo isso. O Senhor sabe que eu estou sentindo isso. Eu creio que eu já fui curado. Eu tive oração de fé agora. Agora o Senhor vai me ajudar a ter a atitude de uma pessoa já curada. Então me ajude a fazer o meu trabalho que eu devo fazer, as coisas que eu deveria fazer, como se eu já tivesse curado, porque eu já estou. Então aí nesse momento você não está andando pelo que você sente. Você está andando pelo que você crê, que é a palavra de Deus. Então você começa a agir como se você não tivesse com dor de cabeça, porque você crê que você não está mais. Mesmo sentindo, olha como é difícil, mesmo sentindo aquela dor de cabeça, você não está andando pelo que você sente, você está andando pelo que você crê. Só o Espírito Santo pode te ajudar, tá, gente? Não é eu que vou te ajudar, não é os outros pastores, o pastor Ardir. Eu estou assistindo, o pastor Ardir vai me ajudar. É você, a tua fé. Ele pode te aconselhar, ele pode orar por você. Se você crer, você vai ser curado, sim. Mas ele não pode fazer por você. Nem Deus faz por você. Você tem que ter a sua responsabilidade. Você tem que ter a sua parte. É como eu falei, um jogo cooperativo. Você tem que ter a sua parte. O que o pastor pode fazer por você, isso é sério. E se você crer, orar, e você vai ser curado, sim. Isso é fato. Isso é fato. Se quer ser curado, pode pedir oração para presbítero, pastor, evangelista. Se você crê ao poder de Deus, tá, gente? Não é o pastor Ardir é poderoso, é o poder de Deus que habita nele, o Espírito Santo, tá, gente? Não é nunca a gente, nunca somos nós. Então tá, eu falei dos 3 pontos. Vou dar um outro exemplo. Andar pelo que vê. O que é andar pelo que vê? Faz quando você tem um filho, esse filho é bem arteiro, esse filho é bem bagunceiro, esse filho é... Nossa, esse filho é difícil, ok? Esse filho é difícil. Então você faz uma oração para Deus. Deus, eu creio que meu filho já está indo na igreja, eu creio que meu filho já é comportado, eu creio que meu filho já está bem contigo, bem com Deus. Eu creio que meu filho já está top. Você fez essa oração. Você confessou no secreto, que eu falei, que é a primeira etapa e é mais fácil. Só está você e Deus, um momento de intimidade, conexão, um momento que é mais fácil. Você orou, confessou. Só que você tem que confessar diante do diabo. O diabo joga o pensamento, não, o seu filho nunca vai mudar. Você tem que, não, eu repreendo, eu creio que ele já mudou. Aí você confessou diante do diabo. Interessante. Já foi outro nível. E o terceiro nível... Muito obrigado. O terceiro nível é você confessar diante das pessoas, que é um nível difícil também. Porque quando alguém pergunta, o que você quer falar? Você orou pro seu filho, meu filho está bem, eu creio Deus. Aí alguém pergunta, como está seu filho? Você fala, nossa, aquilo lá nem Deus. Ixi, aquele meu filho lá, aquilo lá só dor de cabeça. Acabou a sua oração. Então você teve a oração de fé, ou alguém perguntou, como está seu filho? Você falou, nossa, meu filho? Ixi, meu filho...
nem Deus na causa. Você acabou com a sua oração, mostrou que você realmente não teve fé ali. Então, isso é andar pelo que você vê. Por quê? Porque você vê seu filho tendo atitudes erradas, você vê aquilo. Aí alguém pergunta, você confessa o que você está vendo no seu dia a dia. Você não tem que andar pelo que você vê, você tem que andar pelo que você crê. O que você crê é que seu filho já é abençoado. Então, é os olhos da fé. Os seus olhos da fé enxergam seu filho transformado, renovado, diferente, novo, nascido de novo, indo para a igreja top. Seus olhos da fé enxergam isso. Seus olhos naturais enxergam aquilo lá, que ele é uma pessoa bagunceira. Aí alguém pergunta para você, como está seu filho? Você tem duas opções. Meus olhos da fé enxergam que ele já foi renovado, mudado. Meus olhos naturais enxergam que ele ainda não foi. Então aí você vê seu filho daquela forma e você fala, nossa, ele tá, nossa, aquele meu filho lá, ixi. Você nem fala, você só, ixi, aquele meu filho dor de cabeça. Você anulou a sua oração e você está andando pelo que você vê no natural. E a Bíblia diz, não ande pelo que você vê, ande pelo que você crê. Então naquele momento você tem que crer que seu filho já mudou. Como está seu filho? Está tremendo, indo na igreja todo domingo. Ah, mas eu nunca vi ele. Está indo na igreja todo domingo. É o que você crê. Entendeu? Não importa, é o que você crê, seus olhos da fé. Então a gente não pode andar pelo que a gente vê no natural, nem porque a gente sente, por mais que seja algo que, estou sentindo dor de cabeça, mano, eu estou sentindo, isso é real, Lucas. Eu sei que é real, mas você não tem que andar pelo que você sente. Você tem que andar pelo que você crê. Eu sei que é real você sentir algo. É real, mas você tem que andar pelo que você crê. Eu sei que você está vendo aquilo e aquilo é real, mas você tem que andar pelo que seus olhos da fé veem. Então, confessar diante de Deus, eu creio que meu filho já mudou. Confessar diante das pessoas, como está seu filho, uma bênção, eu creio. E confessar diante do diabo. O diabo jogou um pensamentinho lá, nossa, seu filho nunca vai mudar. Mas como assim nunca vai mudar? Ele já mudou? Não entendi não. Confessar, confrontar mesmo, isso é mais poderoso que o diabo, gente, por conta do Espírito Santo. E, para a gente finalizar já, esse poder de você abençoar a sua vida ou amaldiçoar a sua vida também funciona pro próximo. Que nem, por exemplo, vou dar um exemplo do carro que passou ali com som alto. Eu tinha duas opções. Vamos falar de moto. Passa um cara com uma moto estralando assim, ele empinando na sua frente assim. Você quer amaldiçoar aquela pessoa. Nossa, ó, fazendo gracinha. Tomara que caia aí. Ó, ixi, essa moto aí, tomara que estrague. Ó o barulho dela aqui. Então você pode amaldiçoar a vida de uma pessoa. Só que você não pode fazer isso. Por conta que a nossa fé é liberada através do poder da nossa palavra. Então você viu uma pessoa empinando, fazendo... Eu sei que irrita, gente. Eu sei que irrita. Então, você sentiu raiva, olha como a gente pode andar pelo que a gente sente. Você sentiu raiva, logo você amaldiçoou. Isso é andar pelo que você sentiu. Você sentiu raiva, é normal. Eu já senti raiva, normal, gente. Eu sou ser humano como vocês. Então, passa um cara, moto empinando, aí vem aquela raiva, sabe? Aquele pensamento que o diabo coloca, aquele corvo que eu falei que quer pousar e ficar. Tem aquela raiva, posso andar pelo que sinto, amaldiçoo ele, uma pessoa que eu nem conheço. Ah, tomara que caia, tomara que a moto quebre, tomara que, ó, fazendo gracinha. Você pode amaldiçoar, ou você pode falar, opa, eu repreendo esse tipo de pensamento. Sai daqui, diabo. Sai daqui, diabo. Tirar o corvo, não deixar ele fazer ninho. Sai daqui, eu repreendo esse tipo de pensamento. Deus, abençoa ele. Ixi, Deus, dê um carro para ele, dê um escapamento para ele, dê uma moto para ele, converta ele e ore por ele, abençoe ele. Porque você pode abençoar ou amaldiçoar qualquer vida. Seja próximo, colega, familiar, conhecido, desconhecido, você tem esse poder. Só que então, andar pelo que sente, você sentiu aquela raiva dele, se amaldiçoa. Andar pelo que crê, você sentiu aquela raiva dele, tá, eu senti aquela raiva, Deus. Sinceramente, a minha carne, Deus, minha natureza pecaminosa, queria que ele caísse e morresse, mas eu nasci de novo, eu creio em ti, eu leio a Bíblia e creio que na Bíblia diz o seguinte, ore pelos que me perseguem. Então, se eu tenho que orar pelo que me persegue, eu tenho que orar pelo quem eu amo, eu tenho que orar por qualquer pessoa. Aquela pessoa ali, Deus, ela me irritou. Eu senti raiva, eu senti vontade de amaldiçoar a vida dela, mas eu não ando pelo que eu sinto, eu ando pelo que eu creio. E eu creio que ele é uma alma, Deus. Como ele é uma alma, ele precisa do Senhor. Converta a vida dele. Se ele já é convertido, dê uma moto para ele, dê um escapamento para ele, dê um carro para ele. Ixi, vai saindo abençoando a vida dele. Eu creio que ele já está com carro, já está com moto, já parou de mexer o saco, já está convertido. Vai lançando bênçãos, porque você tem poder. E a sua fé, mais uma vez, para a gente finalizar aqui, a sua fé é liberada através do poder da sua palavra. Então, só para vocês entenderem, todo mundo aqui tem poder.
na boca. Está na tua boca o poder. Todo mundo aqui. Por conta de Cristo, viu, gente? Nada vem da gente. Então, todo mundo aqui tem poder na tua boca. Todo mundo que está aqui hoje tem poder. A nossa fé é liberada através do poder da nossa palavra. Todos que estamos presentes nesse momento têm poder. Abençoe a vida das pessoas, abençoe a sua vida. Confesse coisas certas, creia em coisas certas. A gente confessa aquilo que a gente crê em algo e a gente confessa aquilo. O que você vem crendo? Então, creia em coisas certas, confesse coisas certas, abençoe a vida de amigo, familiar, conhecido, desconhecido, a sua própria vida, cuide do que você está falando, tenha domínio próprio. Só o Espírito Santo ajuda a ter domínio do que você fala. Só o Espírito Santo, você sozinho não tem domínio do que você fala. Às vezes você sentiu alguma coisa, já falou. Sentiu raiva, falou. Sentiu raiva, fez. Tenha domínio. O Espírito Santo te ajuda a ter domínio próprio. Jesus tinha domínio próprio e já pregou muito através das atitudes dele. Uma outra pregação isso. Um outro dia eu falo sobre isso, mas ele pregava através das atitudes. A atitude dele, ele pregava pelo exemplo. Não era só parábolas. Então era o exemplo dele mostrava Cristo. Isso que a gente tem que fazer. Nas nossas pequenas ações temos que mostrar o caráter de Deus. Nas nossas pequenas atitudes temos que mostrar o caráter de Deus em nós. Porque nós somos representantes de Deus. O Espírito Santo habita em você, você é um cristão, logo você tem que ser igual a Jesus, né? O seu caráter tem que ser parecido com Jesus Cristo. Você tem que pedir isso para Deus. Deus, ajuda meu caráter a ser transformado e eu ser cada vez mais parecido com Jesus Cristo. Então as nossas atitudes têm sim que demonstrar Deus. A gente pode pregar através das nossas atitudes. Tem que demonstrar Deus as nossas atitudes. Amém?